Hoje, estamos contando as vezes mais horríveis em que turistas foram literalmente devorados vivos durante as férias. Desde um mochileiro em Bali, cujo atalho levou as mortais espirais de uma piton, até um passeio para ver a aurora boreal que invadiu a zona de caça de um urso polar. Mas primeiro, vamos para Lake Buena Vista, onde um turista confundiu um assassino pré-histórico com uma estátua, um erro que ele não viveu para se arrepender. Era 21 de junho de 2016, em uma lagoa de um resort privado perto de Lake Buena Vista, Flórida. A margem estava parada, a grama cortada curta e as famílias se moviam entre os prédios e a água. A lagoa fazia parte de um sistema de água doce conectado a canais e pântanos próximos, um habitat onde grandes répteis são comuns. A superfície naquela noite parecia plana e escura. Jarek Nolan tinha 32 anos, era um técnico de HVAC de Ohio, conhecido por seu trabalho pontual e reparos cuidadosos. Ele havia passado o ano anterior se recuperando financeiramente após uma conta médica e uma demissão coincidirem. Esta viagem foi a primeira férias que ele pagou integralmente. Ele planejou cuidadosamente e documentou momentos com seu telefone. Ele cresceu em torno de lagos do meio oeste, onde grandes predadores eram incomuns. A lagoa ficava atrás dos edifícios como vidro escuro, cercada por grama aparada que descia até os juncos. No centro da Flórida, lagoas de retenção de água doce frequentemente se conectam a cursos d'água naturais, permitindo que jacarés americanos se movam livremente entre elas. Os machos adultos geralmente medem de 2,5 metros a 3,5 metros de comprimento e podem pesar várias centenas de quilos. Eles costumam descansar com apenas os olhos e narinas visíveis acima da superfície. Quando atacam, usam um impulso rápido impulsionado pela cauda que pode cobrir de 2 a 3 metros em menos de um segundo. Eles normalmente capturam a presa na margem e a puxam para debaixo d'água para afogá-la antes de reposicioná-la. Placas de aviso foram colocadas ao longo do caminho em intervalos. Jacarés presentes. Não alimente a vida selvagem. Mantenha-se afastado da beira da água. Mais cedo naquela tarde, um funcionário do local redirecionou os visitantes após observar um grande réptil perto da margem. Ao anoitecer, várias famílias permaneciam na grama, a vários metros da margem. Jarek caminhava pelo caminho com sua esposa e seu filho de 3 anos, Remy. Remy carregava um pequeno copo de mini marshmallows de uma barraca de lanches. Perto da margem, Jarek notou um jacaré posicionado a cerca de 3 a 5 metros da costa. Estava alinhado paralelamente à margem e parecia imóvel. Jarek se agachou e permitiu que Remy jogasse um marshmallow em direção à água. O primeiro caiu antes. O jacaré não se moveu. Remy se aproximou da borda para lançar outro. A margem inclinava-se gradualmente por cerca de 12 polegadas antes de cair mais acentuadamente até a profundidade do joelho em 2 passos. A água estava turva, limitando a visibilidade abaixo da superfície. Testemunhas relataram mais tarde um súbito aumento e um forte splash. O jacaré acelerou de uma distância estimada de aproximadamente 2 a 3 metros. A cabeça levantou-se ligeiramente enquanto as mandíbulas se abriam. O animal agarrou Remy na parte inferior do torso com uma força de mordida lateral consistente com a de um grande jacaré adulto. A força puxou a criança para a frente e para dentro da água. Jarek avançou imediatamente e agarrou o braço de Remy. Por um breve momento, a parte superior do corpo da criança permaneceu acima da superfície. O jacaré girou, varrendo a cauda e rotacionando o corpo em direção a águas mais profundas. Jarek perdeu o equilíbrio na inclinação lamacenta enquanto seus sapatos escorregavam. O braço da criança escapou de seu alcance à medida que o peso do animal e o puxão para trás aumentavam. Uma vez longe da margem, o jacaré realizou um único giro mortal rotacional, um comportamento usado para segurar a presa e quebrar a resistência. O giro agitou a água brevemente, não houve giros repetidos. A criança desapareceu sob a superfície em segundos. O animal submergiu e moveu-se em direção a águas mais profundas perto de vegetação submersa, consistente com o comportamento de afogamento observado em grandes jacarés. Jarek moveu-se em direção à água, mas sua esposa e 2 adultos próximos o contiveram quando a queda se aprofundou além da borda rasa. A superfície mostrou uma breve turbulência perto dos juncos, depois se acalmou. Não havia mais respingos visíveis. Um casal no caminho pavimentado chamou 911. A segurança do resort chegou em aproximadamente 4 minutos e liberou a margem, direcionando os hóspedes de volta para os prédios. Lanternas foram direcionadas para a linha de juncos. Equipes de emergência locais e oficiais de vida selvagem do estado chegaram aproximadamente 18 minutos depois. A essa altura, a superfície da água estava calma. As operações de busca começaram naquela noite. Os oficiais usaram pequenos barcos e holofotes para procurar reflexos de olhos ao longo da vegetação. Mergulhadores entraram na lagoa após a meia-noite. O corpo da criança foi recuperado na tarde seguinte em água com aproximadamente 12 a 15 pés de profundidade, cerca de 40 a 50 pés do ponto de contato original perto de uma margem vegetada. O médico legista listou a causa da morte como afogamento associado a um ataque de jacaré. O relatório documentou lesões de esmagamento no torso consistentes com uma mordida de jacaré grande e confirmou a submersão como o mecanismo fatal. A forma de morte foi considerada acidental. Posteriormente, o pessoal da vida selvagem removeu e sacrificou um jacaré medindo pouco mais de 9 pés da lagoa durante operações de acompanhamento. Os investigadores documentaram a inclinação da margem, a proximidade do acesso de pedestres à água aberta e a presença de sinalização de aviso.
Eles determinaram que o animal provavelmente estava usando a lagoa como parte de seu território normal antes do incidente. Nas semanas que se seguiram, o resort instalou barreiras temporárias de corda ao longo da margem da água e, posteriormente, adicionou cercas permanentes e sinais de aviso adicionais. As patrulhas da equipe aumentaram durante as horas da noite, e os hóspedes foram instruídos a permanecer a vários metros da margem em todos os momentos. Para aqueles designados a essa seção da propriedade, a lagoa não era mais tratada como cenário decorativo. Foi reconhecida como um habitat de água doce aberto dentro do sistema de pântanos da Flórida, capaz de abrigar grandes predadores de topo, mesmo dentro das áreas desenvolvidas do resort. Mas os predadores não precisam de água aberta para desaparecer no fundo. Em Bali, o perigo não estava nadando abaixo da superfície. Estava imóvel sob a camada de folhas em uma ravina logo além de um caminho de pedra. Era 14 de setembro de 2017, e o antigo complexo de templos perto de Ubud, Bali, projetava longas sombras através da densa floresta tropical. Caminhos de pedra levavam os visitantes por santuários e em direção a ravinas esculpidas por escoamento sazonal. Além das áreas mantidas, o terreno inclinava-se em canais de drenagem cobertos com folhas molhadas, solo solto e raízes expostas. Várias seções eram delimitadas por muros de contenção baixos e placas avisando os visitantes para não saírem dos caminhos marcados devido à erosão e à vida selvagem. O que começou com uma tentativa de um turista de alcançar um mirante não sinalizado, terminou na base de uma queda oculta em um canal de drenagem estreito, onde uma grande cobra constritora havia se abrigado sob a camada de folhas. Tevin Arlo, de 27 anos, estava viajando sozinho pelo Sudeste Asiático há 8 meses, sustentando-se com trabalhos de design gráfico freelance realizados em albergues e cafés com internet. Aos 27 anos, o canadense havia desenvolvido um modesto segmento entre mochileiros por visitar áreas fora das rotas designadas. Outros viajantes o descreveram como deliberado e fisicamente capaz, alguém confortável em ultrapassar as marcações de trilha se acreditasse que o terreno parecia estável. A visita ao templo foi sua última parada importante antes de retornar a Vancouver para começar um cargo de marketing em tempo integral que ele já havia aceitado. Ele havia estudado mapas disponíveis publicamente para identificar fundações de pedra mais antigas que margeavam ravinas florestadas. Seu objetivo naquela manhã era alcançar um ponto de observação mais alto visível através do dossel, aproximadamente 50 jardas além do caminho marcado. A floresta ao redor descia em canais estreitos de escoamento formados durante chuvas intensas. O solo nessas depressões era frequentemente erodido pelo fluxo de água, deixando superfícies finas sustentadas por raízes e vegetação em decomposição. Pitons reticulados habitam partes da Indonésia, incluindo Bali. Indivíduos grandes podem exceder 6 metros em casos raros documentados e pesar mais de 70 quilos, embora a maioria seja menor. O espécime posteriormente medido tinha pouco mais de 5 metros e 70 centímetros, situando-se no limite superior da faixa de tamanho documentada para a região. Eles são constritores não venenosos que capturam a presa com dentes recurvados e a dominam comprimindo o peito e restringindo a circulação sanguínea. Eles costumam se abrigar em áreas sombreadas e úmidas, como canais de drenagem, bueiros e vegetação densa, onde as espécies de presas transitam. Mais cedo naquela manhã, um jardineiro havia orientado os visitantes a permanecerem nos caminhos de pedra devido a preocupações com erosão. Placas em indonésio e inglês alertavam contra entrar em áreas florestais além das rotas marcadas. Mochileiros na pousada de Tevin mencionaram ter visto peles de cobra perto de áreas de drenagem nos meses anteriores, mas nenhum avistamento confirmado de pitons havia sido relatado pela equipe do templo naquela semana. Tevin saiu do caminho de pedra após notar um pilar de pedra elevado parcialmente visível através da folhagem. Ele pisou na vegetação rasteira em um solo que parecia compactado e coberto de folhas secas. A superfície superior cedeu sob seu peso, onde a água de escoamento havia escavado o solo abaixo. Ele caiu aproximadamente 3 metros em um desfiladeiro estreito. A queda terminou em uma cama inclinada de folhas úmidas e pedras. Ele sofreu abrasões nos antebraços e no ombro e pareceu torcer o tornozelo direito, com base no inchaço documentado posteriormente durante a recuperação. Ele permaneceu consciente e tentou se levantar perto da parede do barranco. Uma piton estava enrolada a alguns metros de distância sob a camada de folhas úmidas ao longo da margem sombreada. Apenas uma seção de escamas padronizadas era visível através dos detritos. Grandes pitons dependem de camuflagem e normalmente permanecem imóveis quando não perturbadas. A queda, o deslocamento do solo e a proximidade provavelmente desencadearam uma resposta defensiva de alimentação. A cobra atacou na altura da coxa a uma distância de aproximadamente 2 a 3 pés, cravando seus dentes curvados para trás em sua perna direita. Pitons reticuladas normalmente mordem e imediatamente se enrolam. A cobra fixou sua primeira volta em torno de ambas as pernas e quadris antes de estender voltas adicionais para cima. Em segundos, os laços apertaram em torno de seu torso inferior. A pressão da constrição aumenta à medida que a presa exala, impedindo que o peito se expanda totalmente na próxima respiração. Pesquisas sobre grandes constritores mostram que a parada circulatória pode ocorrer rapidamente devido ao retorno sanguíneo prejudicado ao coração, às vezes em questão de minutos. Folhas perturbadas e marcas de compressão no solo indicavam que ele permaneceu em pé apenas brevemente antes de perder o equilíbrio.
Ele caiu de lado enquanto as espirais se apertavam ao redor de seu abdômen e parte inferior do peito. Fraturas nas costelas documentadas posteriormente foram limitadas e não deslocadas, consistentes com força compressiva sustentada em vez de um único golpe esmagador. Não havia evidência de colapso torácico catastrófico ou fratura na coluna. Para grandes pitons, a perda de consciência geralmente resulta de restrição circulatória em vez de sufocamento. Quando os principais vasos são comprimidos, a perfusão cerebral pode cair rapidamente. Revisões de casos publicados e medições controladas sugerem que a inconsciência pode ocorrer em aproximadamente 1 a 3 minutos, se o fluxo sanguíneo estiver significativamente prejudicado. Com base na colocação das voltas ao redor do torso e na ausência de distúrbios defensivos além da luta inicial, os investigadores concluíram que a incapacitação provavelmente ocorreu rapidamente. A cobra manteve a constrição por vários minutos após o movimento parar, consistente com o comportamento predatório documentado em grandes constritores para garantir que a presa esteja totalmente subjugada antes de se reposicionar. Após reduzir a pressão, a piton reposicionou-se em direção à cabeça e aos ombros. Pitons reticuladas geralmente começam a ingestão pela cabeça para facilitar a deglutição. Evidências no local indicaram que a ingestão parcial havia começado. Engolir presas de tamanho comparável pode levar mais de 1 hora, e é normalmente tentado apenas quando a cobra não percebe perturbação imediata. A ausência de Tevin foi notada mais tarde naquela tarde, quando ele não retornou para sua pousada. Na manhã seguinte, a equipe encontrou sua mochila perto da entrada do caminho e notificou as autoridades locais. Voluntários de busca seguiram a vegetação perturbada até o desfiladeiro e localizaram a piton enrolada em torno de um corpo parcialmente ingerido aproximadamente 14 horas após a queda. A polícia e os agentes de vida selvagem chegaram aproximadamente 40 minutos após a descoberta. Como a cobra permanecia presa ao corpo e representava um risco imediato à segurança durante a recuperação, os agentes a sacrificaram usando uma arma de fogo, um método comumente empregado em respostas a incidentes com vida selvagem em áreas rurais. O relatório do médico legista listou a causa da morte como colapso circulatório agudo devido à compressão constritiva por uma grande piton com comprometimento respiratório secundário. Não houve ferimentos penetrantes além de marcas de mordida e abrasões consistentes com a queda e a luta. Nenhum veneno foi detectado, consistente com a biologia das pitons. Autoridades locais reforçaram barreiras perto das bordas instáveis de ravinas e substituíram vários sinais de aviso por placas maiores e multilingües enfatizando os riscos de erosão e vida selvagem. A equipe do templo aumentou a frequência das patrulhas ao longo das áreas de drenagem e aconselhou os visitantes a permanecerem nas passarelas de pedra, especialmente durante as condições úmidas do meio-dia, quando as cobras são mais propensas a descansar em depressões sombreadas. O incidente recebeu cobertura regional limitada e foi mencionado principalmente em avisos de viagem. Entre os guias locais, tornou-se um exemplo de advertência de como terrenos instáveis e habitats de vida selvagem ocultos podem se cruzar quando os limites demarcados são ignorados, mas os limites falham em mais de uma direção. Ao largo da Ilha Guadalupe, no México, as regras não eram sobre erosão ou ravinas. Eles eram sobre uma parede de gaiola que existia por uma razão, e o que acontece no momento em que alguém escolhe estar fora dela. Era 8 de abril de 2015, e a água azul clara ao largo da Ilha Guadalupe estava plana sob o sol da manhã, com condições de superfície calmas e visibilidade estimada pela tripulação em mais de 24 metros, profundo o suficiente para ver silhuetas escuras de tubarões se movendo abaixo da gaiola. O que começou como um convidado violando o protocolo de mergulho estabelecido rapidamente escalou, deixando a plataforma de mergulho escorregadia de sangue e forçando a tripulação a responder a um incidente fatal em águas abertas. Colton Mirek tinha 29 anos e trabalhava em plataformas de petróleo no oeste do Texas desde seus 20 e poucos anos. Ele operava equipamentos pesados e passava longos períodos offshore economizando entre contratos. Ele usava grande parte desse dinheiro em viagens de alto risco, escolas de montaria em touros, saltos de penhascos e mergulhos em gaiolas regulamentadas, postando pequenos clipes para um pequeno público online. Colegas de trabalho mais tarde afirmaram que ele frequentemente pressionava os operadores por um acesso mais próximo do que os limites de segurança padrão permitiam, argumentando que entendia o perigo. A viagem para a Ilha Guadalupe exigia um operador mexicano licenciado e permissões federais. O mergulho em gaiolas lá é rigidamente regulamentado. A exposição em águas abertas durante a isca ativa é proibida sob regras marítimas e ambientais e as equipes enfrentam suspensão imediata por violações. De acordo com os resumos pós-incidente, Colton perguntou antecipadamente se os mergulhadores podiam sair do perímetro da gaiola para filmar. A equipe disse que não. A regra foi repetida durante a instrução de segurança obrigatória antes do primeiro mergulho. A embarcação estava ancorada em aproximadamente 120 pés de água ao longo da queda oriental de Guadalupe. A visibilidade naquela manhã foi estimada entre 21 e 24 metros. As linhas de isca estavam suspensas a vários metros das gaiolas submersas para atrair os tubarões à vista, sem permitir contato direto. 2 tubarões brancos subadultos, estimados entre 3,5 e 4 metros de comprimento, estavam circulando em várias profundidades. A supervisão da tripulação era contínua, com marinheiros posicionados acima de cada ponto de acesso às gaiolas. O incidente ocorreu durante uma rotação estruturada de mergulhadores.
Quando um grupo saiu e outro se preparava para entrar, a escotilha superior de uma das gaiolas permaneceu aberta enquanto a escada era reposicionada. Nesse momento, Colton saiu da plataforma de popa para a água sem autorização. Declarações de testemunhas indicam que ele permaneceu na superfície ao alcance do braço da estrutura da gaiola, segurando uma câmera montada em um bastão curto. A tripulação imediatamente gritou para ele voltar. Um marinheiro se moveu em direção ao portão de popa para bloquear mais acesso. O tubarão se aproximou de baixo em uma linha íngreme para cima, consistente com ataques investigativos documentados em direção a respingos na superfície, ou silhuetas contrastantes. Várias testemunhas relataram ter visto a parte inferior branca pouco antes do impacto. O tubarão deu uma única mordida ascendente na região inferior do torso e na parte superior da coxa de Colton. A força o deslocou parcialmente para fora da água antes de puxá-lo de volta para debaixo da superfície. A primeira mordida não removeu ambas as pernas. Produziu uma destruição extensa de tecidos moles em uma coxa superior e no abdômen inferior, com sangramento intenso imediato visível na superfície. Membros da tripulação relataram uma rápida perda de movimento coordenado, consistente com trauma severo e perda de sangue. O tubarão foi liberado em segundos, alinhando-se com o padrão comum de morder e soltar observado em muitos encontros com tubarões brancos. Colton emergiu de bruços. Enquanto o tubarão circulava dentro da pluma de sangue em expansão, ocorreu um segundo contato rápido. Testemunhas descreveram fortes movimentos laterais consistentes com mecânicas de alimentação. Esta interação resultou na amputação traumática de uma perna na parte superior da coxa e em danos catastróficos ao membro oposto. A clareza da água deteriorou-se em instantes, limitando a visibilidade para os socorristas. A tripulação do convés usou ganchos de barco e a estrutura da gaiola para puxar Colton em direção à plataforma em aproximadamente 1 minuto após o primeiro impacto. Outros mergulhadores foram retirados das gaiolas e trazidos a bordo. O capitão iniciou um chamado de emergência para as autoridades marítimas mexicanas. Colton estava inconsciente quando foi trazido para o convés de popa. Hemorragia maciça devido à lesão no vaso femoral causaria colapso circulatório rápido, muitas vezes em questão de minutos, sem intervenção cirúrgica. A tripulação iniciou medidas básicas de primeiros socorros, incluindo pressão direta, mas a extensão da perda de tecido limitou a eficácia. Um helicóptero naval mexicano foi despachado do continente. O tempo estimado de chegada era de aproximadamente 45 minutos. Quando as autoridades chegaram à embarcação, Colton não apresentava sinais de vida. A ressuscitação não foi realizada devido à perda catastrófica de sangue e trauma insustentável. A causa oficial da morte foi listada como exsanguinação devido a uma mordida traumática de tubarão com lesão vascular grave e amputação de membro. O relatório não descreveu separação pélvica completa, mas documentou destruição extensa do abdômen e parte superior da coxa, consistente com uma mordida de alta força de um grande tubarão branco. As autoridades marítimas suspenderam temporariamente o operador, aguardando revisão. A investigação concluiu que não houve falha na gaiola ou mau funcionamento do equipamento. O fator determinante foi a entrada não autorizada em águas abertas durante a isca ativa. O operador enfrentou penalidades administrativas por controle físico inadequado no ponto de acesso da popa durante a transição, embora não houvesse evidências de permissão deliberada de exposição aberta. Após a revisão, salvaguardas adicionais foram implementadas em todas as operações licenciadas. Barreiras reforçadas no convés durante a rotação dos mergulhadores, bloqueios obrigatórios do portão de popa enquanto as linhas de isca estão ativas e protocolos mais rigorosos de posicionamento da tripulação. O local voltou às operações regulamentadas semanas depois. Para aqueles a bordo, a sequência foi breve. Água clara, tubarões visíveis à distância, avisos de segurança repetidos e um único momento em que a barreira protetora exigida por lei foi removida por escolha, colocando um corpo humano diretamente no alcance de ataque de um predador de topo. Mas nem todo predador ataca de baixo em águas abertas. Nos trilhos secos do Parque Nacional de Komodo, a ameaça parecia mais lenta, no chão, e controlável até que alguns pés de distância se transformaram em menos de um segundo. Era 3 de julho de 2018, e as ilhas vulcânicas do Parque Nacional de Komodo brilhavam sob o sol indonésio. Colinas secas e encostas de cor ferrugem cercavam as trilhas marcadas onde os visitantes se moviam em pequenos grupos acompanhados por guardas treinados carregando bastões de controle bifurcados. O que começou naquela tarde como uma breve separação do grupo terminou em um ataque fatal de vida selvagem dentro de uma das áreas de conservação mais rigorosamente geridas do Sudeste Asiático. Mason Valek conquistou seu lugar na excursão de ecologia através de 3 anos de boas notas e sua posição como capitão da equipe de atletismo em sua escola secundária no Oregon. Aos 17 anos, ele era atlético e acostumado a longas corridas e treinamentos ao ar livre. Os professores o descreviam como focado durante atividades estruturadas, mas ocasionalmente inclinado a testar limites quando se sentia seguro. Ele não tinha histórico de conduta imprudente, embora em saídas supervisionadas anteriores, às vezes se aproximasse mais da vida selvagem do que os guias preferiam. A expedição no Sudeste Asiático marcou o ponto alto de seu último ano. Seus pais haviam investido quase $10 mil no programa acadêmico, vendo-o como preparação para os estudos de biologia na Universidade Estadual do Oregon. Mason se voluntariava frequentemente durante caminhadas guiadas e fazia perguntas detalhadas sobre o comportamento de predadores.
Em excursões anteriores, ele havia avançado durante avistamentos de macacos e cervos, antes de ser redirecionado pelos instrutores. A trilha rochosa na ilha de Rinca cortava arbustos secos e árvores dispersas. O chão era irregular, coberto de pedras soltas e trechos de terra exposta. A sombra era limitada sob o sol do meio-dia. Os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo, com machos adultos medindo comumente entre 2 e 3 metros de comprimento e pesando entre 70 e 90 quilos. Eles são predadores solitários de emboscada e não coordenam ataques. No entanto, eles são fortemente atraídos pelo cheiro de sangue e podem convergir para uma carcaça ou local de ferimento quando estão ao alcance. Seus dentes são serrilhados e comprimidos lateralmente, feitos para cortar tecido. Glândulas na mandíbula inferior produzem compostos anticoagulantes que interferem na coagulação. Em curtas distâncias podem se mover até cerca de 12 milhas por hora por vários metros. Antes de a caminhada começar, o guarda repetiu a regra de distância mínima do parque de aproximadamente 15 pés. Placas ao longo da trilha faziam referência a lesões anteriores envolvendo visitantes que se aproximaram demais. O dragão encontrado naquela tarde estava deitado ao lado do caminho com o corpo esticado ao longo da terra. Seus olhos estavam abertos e sua língua se movia em intervalos para captar o cheiro no ar. O grupo parou na distância de visualização aprovada. Mason deu um passo para trás ao longo da borda do caminho e se moveu vários pés atrás da parte traseira do dragão, diminuindo a distância. O guarda chamou-o para voltar. Nesse momento, Mason estava a cerca de 6 a 8 pés do animal. O dragão reagiu girando abruptamente de sua postura de descanso. Ele se levantou ligeiramente sobre os membros dianteiros e balançou a cabeça de lado, atingindo a perna direita inferior de Mason. As mandíbulas se fecharam em sua panturrilha. Testemunhas afirmaram mais tarde que ele perdeu o equilíbrio e caiu nas pedras. O dragão soltou e avançou novamente, mordendo mais acima na coxa. A segunda mordida rasgou o músculo, produzindo sangramento intenso e imediato. O sangue se espalhou rapidamente pelo solo seco. Os ferimentos pareciam profundos e irregulares. Mason tentou se levantar, mas o dragão permaneceu ao alcance e desferiu outra mordida em direção ao torso inferior. Os dentes perfuraram a parede abdominal, criando uma laceração aberta. O cheiro de sangue se espalhou pelo matagal. Vários minutos após o ataque inicial, foi observado o movimento na vegetação a aproximadamente 25 a 35 jardas de distância. 2 dragões adicionais se aproximaram separadamente, atraídos pela perturbação. Eles não se moveram em coordenação, mas cada um avançou com a cabeça baixa e a língua estendida. Um agarrou o antebraço de Mason quando ele o levantou, o outro avançou em direção ao tecido exposto perto de seu quadril. Cada mordida era breve, seguida de retirada e reposicionamento em vez de alimentação contínua. O guarda avançou com um bastão de controle bifurcado, pressionando contra o pescoço de um dragão para forçar a separação. Ele golpeou o focinho de outro com o cabo de madeira. Os animais recuaram uma curta distância, mas permaneceram por perto enquanto o sangramento continuava. Os movimentos de Mason desaceleraram. As lesões nas pernas limitaram sua capacidade de ficar em pé e a perda substancial de sangue era visível. A ferida na coxa provavelmente envolveu vasos principais e o sangue fluía intensamente tanto das lesões na coxa quanto no abdômen. Hemorragias arteriais e venosas severas podem levar à perda de consciência em minutos sem intervenção. Mason ficou inconsciente no local. Os dragões permaneceram, mas não se alimentaram por muito tempo enquanto os guardas florestais mantinham a dissuasão física. O contato de emergência por rádio foi feito imediatamente após a primeira mordida. Guardas adicionais chegaram em aproximadamente 10 a 12 minutos carregando varas e dispositivos de ruído usados para dispersar a vida selvagem. Golpes coordenados e pressão empurraram os dragões de volta para a vegetação ao redor. Mason não mostrou movimento visível, uma vez que os socorristas asseguraram a área. A avaliação no local não encontrou pulso detectável ou respiração espontânea. Os procedimentos de evacuação começaram, mas os esforços de ressuscitação foram mal sucedidos devido à extensão da perda traumática de sangue. Um relatório do legista posteriormente determinou a causa da morte como exsanguinação devido a múltiplas lacerações profundas na coxa e no abdômen. Compostos anticoagulantes presentes na saliva do dragão de Komodo provavelmente contribuíram para o sangramento contínuo. Não houve evidência de consumo prolongado pós-morte antes de os guardas florestais liberarem o local. Após o incidente, o parque aumentou a proporção de supervisão de guardas para visitantes e reforçou a estrita adesão às diretrizes de distância mínima. Os briefings foram revisados para enfatizar que os dragões podem girar rapidamente, mesmo quando parecem inativos, e que se aproximar por trás reduz o tempo de reação tanto do animal quanto do visitante. A fatalidade foi classificada como acidental, resultando de uma violação dos protocolos estabelecidos de distância da vida selvagem. Dentro do Parque Nacional de Komodo, o caso reforçou um padrão documentado. Um único golpe defensivo pode escalar rapidamente quando há sangue presente e, embora os dragões não caçem em grupo, outros que estejam por perto podem se aproximar
aproximar nos minutos seguintes, atraídos pelo cheiro em vez de coordenação, mas os predadores mais perigosos não vivem no calor. Em Churchill, Manitoba, a tundra permanece silenciosa à noite. As luzes ficam atrás de cercas, e um passo além do perímetro pode colocar uma pessoa diretamente dentro do alcance de um urso. Era 12 de outubro de 2014, e a tundra ao redor de Churchill, Manitoba, estava plana e aberta sob o céu ártico. A cada outono, ursos polares se reúnem ao longo da costa oeste da Baía de Hudson enquanto aguardam a formação do gelo marinho. Durante esse período, as autoridades locais impõem regras de segurança rigorosas em torno de alojamentos e locais de observação porque os ursos se movem pela área a pé. O que começou como um passeio para ver a aurora boreal terminou com um ataque fatal de vida selvagem fora de uma estrutura protegida. Ansel Drevik havia economizado por 18 meses para pagar a viagem a Churchill, reservando o pagamento de horas extras de seu trabalho como operador de tratamento de água municipal em Duluth, Minnesota. Aos 34 anos, ele raramente viajava além dos estados vizinhos e se inscreveu para o Tour das Luzes do Norte como um viajante solo. Os materiais de orientação fornecidos pelo alojamento afirmavam claramente que os hóspedes não deviam sair das estruturas designadas à noite, explicando que ursos polares podem se aproximar da área durante o congelamento e que permanecer dentro de zonas iluminadas e cercadas era obrigatório. O tour operava a partir de um deck de observação elevado posicionado acima da tundra. A plataforma estava cercada por uma grade de metal com aproximadamente 6 pés de altura, com holofotes montados ao longo do perímetro para reduzir a chance de um urso se aproximar despercebido. Placas afixadas proibiam o consumo de álcool fora das áreas internas e instruíam os hóspedes a não saírem da plataforma iluminada após o anoitecer. Churchill está situada dentro de um habitat estabelecido de ursos polares. Ursos polares machos adultos geralmente pesam entre 900 e 1.300 libras e podem medir de 8 a 10 pés de comprimento total. Eles são capazes de curtas explosões de velocidade, estimadas em cerca de 25 milhas por hora em terreno firme. Durante o congelamento, quando o gelo marinho se forma à tarde, os ursos podem permanecer em terra por mais tempo do que o habitual e viajar amplamente enquanto conservam energia. Após a exibição da aurora desaparecer, vários membros do grupo continuaram bebendo dentro do alojamento. Pouco antes da meia-noite, um urso polar foi visto se movendo ao longo da borda da vegetação a aproximadamente 80 jardas do deck. O animal estava visível sob a luz parcial da lua e o derramamento distante de holofotes. 5 membros do grupo saíram por um ponto de acesso lateral e desceram da plataforma para a tundra para uma visão mais clara. Eles se moveram além do perímetro cercado e para o terreno aberto, sem barreira física entre eles e o urso. O terreno consistia em vegetação baixa de tundra, depressões rasas e manchas de solo congelado. O terreno era irregular. O urso alterou seu caminho quando o grupo se moveu. Ele caminhava com a cabeça nivelada e o passo constante. Oficiais de vida selvagem descreveram mais tarde essa posição corporal como consistente com uma abordagem investigativa direta ou predatória, em vez de uma carga defensiva de blefe, que normalmente inclui postura com a cabeça erguida, vocalização ou exibições de golpes. A aproximadamente 50 jardas, vários membros se viraram e correram em direção às escadas que levavam de volta ao convés. Ansel girou para seguir, mas perdeu o equilíbrio em arbustos congelados e caiu para trás. O urso acelerou a distância restante. Relatos de testemunhas indicaram que a aproximação final durou apenas alguns segundos. O urso fez contato com um golpe de pata dianteira que forçou Ansel a ficar deitado de costas. O impacto foi consistente com o animal usando o impulso para derrubar a presa antes de morder. O urso então mordeu a região superior da coxa, perto da virilha. Exame médico subsequente documentou uma ferida de mordida profunda e penetrante que cortou a artéria femoral. Hemorragia arterial severa ocorreu imediatamente. O urso deslocou seu peso corporal sobre a região abdominal de Ansel, usando sua massa para prendê-lo contra o chão. Ao contrário de encontros defensivos em que um urso se desengaja após neutralizar uma ameaça percebida, este animal manteve o contato. Ele desferiu mordidas adicionais no abdômen inferior e na parte superior da perna. Ursos polares em ataques predatórios confirmados geralmente visam a cabeça, pescoço ou torso, mas investigações de campo documentaram a alimentação, começando em tecidos moles acessíveis uma vez que a presa está imobilizada. Manchas de sangue e vegetação da tundra perturbada foram observadas posteriormente em um raio de aproximadamente 3 a 4,5 metros, indicando movimento limitado durante o ataque. Testemunhas relataram ter ouvido um grito breve seguido de silêncio. Dada a lesão arterial documentada, a perda de consciência seria esperada em poucos minutos devido à rápida perda de sangue. Não houve perseguição prolongada. O ataque permaneceu no local da queda. 2 membros chegaram ao alojamento e alertaram a equipe. A emergência foi chamada imediatamente. Os agentes de conservação levaram aproximadamente 15 a 20 minutos para chegar ao local devido à distância e às condições de viagem noturnas. Os agentes que responderam observaram o urso ainda perto da vítima. O animal foi abatido para garantir a segurança do local. A avaliação de emergência não encontrou sinais de vida.
Um exame de campo identificou hemorragia fatal resultante de trauma vascular grave na parte superior da coxa, juntamente com lesões traumáticas adicionais consistentes com predação por urso polar. O legista posteriormente listou a causa da morte como exsanguinação devido à laceração da artéria femoral por ataque de animal selvagem. A forma da morte foi classificada como acidental. A toxicologia indicou níveis elevados de álcool no sangue consistentes com consumo recente, mas não em um nível associado à inconsciência antes da queda. Após o incidente, os operadores turísticos reforçaram a fiscalização do perímetro e restringiram o acesso ao convés à noite sem supervisão da equipe. Procedimentos adicionais de iluminação e monitoramento foram implementados. As autoridades de conservação reiteraram que deixar estruturas protegidas à noite durante a temporada de ursos polares apresenta risco extremo, especialmente durante o congelamento, quando os ursos permanecem em terra. A tundra, além das luzes de inundação, permaneceu inalterada. Era um terreno aberto dentro de um habitat ativo de ursos polares. A investigação concluiu que o resultado fatal seguiu-se à decisão do grupo de sair da estrutura cercada e entrar em uma área onde um grande predador estava se movendo em seu território normal. Obrigado por assistir. Se você gosta dessas histórias, clique aqui.